Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E olá, o Conexão Poder está no ar. Nós estamos ao vivo pelo Facebook do Conexão Poder, ao vivo pelo Facebook do Repórter MT, e estamos dando continuidade à nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. E o nosso entrevistado hoje é o candidato do Novo, Paulo Henrique Grando. Tudo bem, Paulo? Obrigada por atender nosso convite. Tudo bem. Bom dia, Márcia. Obrigado pelo convite. Perfeito. Bom, Paulo, você tem aí uma formação em administração de empresas, né? Também pós-graduado aí em Escola Austríaca de Economia, empresário, estava um dos fundadores do Novo aqui em Mato Grosso, né? E estava me dizendo, antes da gente começar essa entrevista, que você estava pensando estava com projetos de se mudar de Cuiabá, e aí, de repente, veio essa candidatura. Como é que isso ocorreu? Por que ser candidato a prefeito? Por que você quer ser prefeito de Cuiabá? Eu tenho um histórico profissional, né, que às vezes me leva para fora de Cuiabá, né? Eu já tenho 2 incursões de 5 anos por várias cidades do Brasil, né? Isso acaba acontecendo de tempos em tempos, mas acabo sempre voltando a Cuiabá, né? Eu moro aqui desde 81, a minha família está aqui, os meus amigos, as pessoas com quem estudei no colégio, né? Então, eu estudei no São Gonçalo durante toda a minha vida, então eu conheço muita gente, então acabo sempre retornando a Cuiabá, né? A vida profissional da gente nos leva a lugares que a gente precisa ir. Então, talvez aconteceria isso esse ano, e acabou que no ano passado, né, conversando com alguns filiados, eu entrei de novo no processo seletivo para prefeito, né? Já tinha sido candidato em 2018, como uma forma de ajudar o partido, de ser mais uma voz para apresentar as ideias e propostas do Novo, e aí entrei no processo, né, entramos eu e mais algumas pessoas, acabei passando junto com mais uma pessoa, essa pessoa acabou desistindo do processo, né, a gente estava na discussão de ver quem seria o prefeito e o vice, né, e essa é uma discussão nova que é diferente dos outros partidos, porque a nossa discussão era quem é a pessoa que vai ter a melhor capacidade de entregar a mensagem do Novo, né, então não existia nenhuma questão de vaidade, e a gente sempre deixou muito claro que a gente está tentando acertar a melhor forma de potencializar a mensagem do Novo. E a ideia de concorrer é ser uma voz do partido para poder mostrar as ideias do Novo. A gente tem ideias diferentes de outros partidos em várias frentes, e a gente acredita que a prefeitura, de forma geral, não só em Cuiabá, mas o poder no Brasil se comporta de uma forma muito equivocada, interferindo demais na vida do cidadão, fazendo muitas proibições, muitas regras, e na verdade deveria se concentrar nas coisas essenciais, como saúde, educação, segurança, que definitivamente impactam a vida do cidadão. Então a gente precisava ter uma voz para isso, né? E aí nada mais natural que a gente tivesse um candidato. Nesse momento, né, eu sou o representante do Novo para isso, né, mas na verdade eu sou simplesmente mais uma pessoa do partido que é, nesse momento, o porta-voz da mensagem do Novo. Você já foi candidato a deputado federal, né? Teve, se não me engano, foram 1.872 votos na eleição passada, né? Essa questão de você já ter tido o nome apresentado ao eleitor, já ter estado em uma disputa eleitoral, não foi isso que contou para a tua escolha como candidato do partido? Eu acredito que não, né? Porque assim, eu poderia muito bem ter participado do processo seletivo e não ter sido aprovado, né? Então a ideia foi assim, eu entrei de novo no processo, né, para ter mais uma opção no processo seletivo, e no Novo não existe essa estratégia, né? A gente vamos selecionar a pessoa de acordo com a exposição, se ele tem condição de trazer mais votos ou não, até porque se a gente fizesse isso, eu, por exemplo, não seria escolhido, né? Eu sou uma pessoa completamente desconhecida, né? Trabalho na iniciativa privada, tenho uma vida bastante reservada, então não seria eu o indicado se a gente estivesse pensando na estratégia política de agregar votos, de ter maior penetração, de ter maior apelo popular. Então o processo é eminentemente técnico, por um lado, e do outro lado a questão de alinhamento com o partido, né? Então o Novo tem muita preocupação de ter um candidato que vai falar pelo partido, que tenha efetivamente, acredite efetivamente nas mesmas coisas. Porque a gente garante que a mensagem é passada de forma correta, não há nenhuma confusão, o eleitor começa... Porque o projeto do Novo é um projeto de longo prazo. Então essa candidatura, independente do resultado que ela obtenha, é lógico que a gente está trabalhando para ter o melhor resultado possível, que é ser eleito e eleger vereadores, mas você começa a construir a história do partido, colocando cada vez mais na cabeça das pessoas ideias que a gente tem e mostrando as diferenças.
Então, é sempre um caminho a ser percorrido, independente do resultado. Falando aí do desafio dessa candidatura, o Novo devolveu aí o valor aí de fundo eleitoral, acho que 36 milhões, né? Como é que ficou essa campanha, então? Assim, por que o partido abriu mão desse recurso? Está sobrando dinheiro ou o partido prefere fazer uma campanha, digamos, mais modesta? A questão toda é de princípios, né? O Novo acredita que o dinheiro do pagador de impostos, né, o dinheiro do dinheiro público, é para ser usado nas áreas essenciais, né? Para construir escola, para reformar posto de saúde, para capacitar a polícia, e não para partidos políticos. O Novo acredita que o partido tem que ser sustentado pelos seus filiados, pelas pessoas que acreditam nas ideias, e as campanhas funcionam da mesma forma. Mas se você for, a nossa campanha é uma campanha bem modesta. Hoje, contando valores recebidos e mais as doações estimáveis, né, que a maioria das pessoas não sabe o que é, mas são pessoas que cedem carros para a campanha, serviços para a campanha, e a gente precisa estimar isso, a gente está em torno de 50 e poucos mil reais. Então, assim, é uma campanha modesta, é dentro do que é possível fazer, né? O Novo tem o costume de já fazer campanhas baratas, a gente acha que dá para fazer mais com menos, isso já começa na campanha, e a gente vai fazendo as coisas conforme a gente vai tendo doações, vai priorizando. Então, a gente trabalha muito bem como se fosse uma empresa bem administrada. Conforme as prioridades vão se apresentando, a gente vai tendo recursos, a gente vai fazendo uma coisa ou outra de acordo com a estratégia. Então, a ideia é basicamente de princípios, não está sobrando dinheiro, muito pelo contrário. A gente vai usando com parcimônia, né, para ver o que dá para fazer de cada coisa. Estamos gastando, provavelmente, somos os que menos está gastando, se não for o que menos está gastando, e tudo baseado em doações, que é a forma que a gente acredita que a política tem que ser feita. Uhum. Candidato, o senhor falou agora há pouco, eu queria que o senhor explicasse melhor, a gente conversasse um pouco mais sobre isso, sobre esse posicionamento que o poder público interfere demais na vida privada do cidadão, né? O senhor recentemente colocou ainda que, dessa forma, o poder público formula soluções para problemas criados por ele mesmo, né? O senhor comentou que a gestão pública deve se concentrar em problemas que realmente deve resolver. Quais seriam, então, os problemas que um prefeito, uma prefeitura tem que resolver e quais que o senhor considera que não seriam atribuição da prefeitura? A prefeitura tem que se concentrar nessas áreas essenciais, como, por exemplo, saúde e educação, que são o grande trabalho do município, né? São duas áreas que afetam as pessoas em diversas frentes, e você vê que a condução, ela deixa muito a desejar. Por quê? Porque a prefeitura está muito preocupada em alguns momentos em ficar fazendo fiscalizações com princípio arrecadatório. Então, a ideia não é cumprir a regra, a ideia é arrecadar dinheiro. Então, você vê que são criadas taxas, diversos alvarás, diversas autorizações com o fim arrecadatório. Então, a prefeitura tem uma visão equivocada da economia, que ela deve disciplinar a economia ou que ela deve conduzir a economia. Isso é um contrassenso, isso já foi... Nenhuma escola de economia leva isso a sério. A ideia é que a economia fique livre para achar os seus próprios caminhos, e a prefeitura tem que ter o trabalho de um jardineiro, de criar um ambiente de negócios favorável. Um ambiente de negócios favorável é um ambiente desburocratizado, com poucas regulações, com só regulamentações extremamente necessárias, mas que a prefeitura deixa as pessoas empreenderem. Então, em Cuiabá, por exemplo, leva de 10 a 15 dias para tirar um alvará de funcionamento, inclusive para atividades simples, como, por exemplo, ter um cachorro-quente, abrir um baguncinha, ter um salão de beleza. Então, isso deveria ser praticamente automático, né? Você poderia tirar, já que existe a Lei de Liberdade Econômica Federal, a municipal está em vias de estar 100% aprovada e depois para ser cumprida pela prefeitura. Mas se você faz isso, você deixa a economia seguir o seu curso para gerar emprego e renda, e você se foca na qualidade do ensino na sala de aula, que é essencial, no atendimento do posto de saúde, que é um problema de Cuiabá, no atendimento das UPAs, que é um problema de Cuiabá. Então, a prefeitura tem que se concentrar nisso e deixar a economia tomar o seu próprio rumo e fazer apenas o ambiente de negócios favorável. Uhum. Eu vi que, entre as suas propostas aí no seu plano de governo, o senhor fala em desregulamentar serviços de táxi e de aplicativo de transporte. Na prática, o que seria isso? Como seria essa mudança? Uma das coisas que não faz sentido, por exemplo, em aplicativos de transporte, é a taxa que a prefeitura instituiu para fazer a vistoria dos carros. Cobra-se R$ 155, faz a vistoria uma vez por ano e o carro roda os outros 364 dias, sendo avaliado pelos próprios usuários.
Então, isso não faz diferença nenhuma. É mais uma atividade que a prefeitura desenvolve com fim arrecadatório. Porque não adianta nada, ela fiscaliza num dia, e se no outro dia o carro não tiver apto, quem vai ver isso? Quem vai ver? O próprio usuário, que já faz a avaliação do veículo nos próprios aplicativos nas plataformas. Então, isso é uma coisa que é só para arrecadar dinheiro. A outra coisa é que, assim, concessões de táxi tem que ser mais simples. Ela deve ser simplesmente um modelo de credenciamento em que você cumpre uma série de itens mínimos possíveis para garantir a segurança e a qualidade do serviço, e que a concessão também seja um valor muito baixo, ao invés de ser a indústria dos pontos de táxi, em que algumas poucas pessoas concentram todas as concessões, e o taxista, na verdade, é um subcontratado. Então, se você desregulamenta isso no sentido de tornar mais fácil a concessão, de tornar mais fácil obter a licença e efetivamente prestar o serviço, você melhora o transporte público, você dá mais opções ao cidadão e você, inclusive, desenvolve a economia. Então, a ideia é efetivamente tornar muito mais fácil o surgimento dessas opções de transporte. Uhum. Na sua opinião, continuando aí nesse assunto de serviços, né? Na sua opinião, privatizar serviços ou, digamos, incentivar que a população utilize serviços privados, isso tornaria a sociedade mais livre? É nisso que o senhor tem colocado? Como que o senhor pontua? Eu acredito que a sociedade precisa ter opções. Mas quando você tem uma única opção, você não tem opção nenhuma. Então, por exemplo, imagina hoje o que acontece com os postos de saúde. Você muitas vezes vai ao posto de saúde, não consegue marcar consulta, não consegue encontrar um médico e não consegue ser atendido. O que a população faz hoje para resolver isso? Ela consegue juntar um dinheirinho, vai lá e paga uma consulta numa clínica de baixo custo. Então, por que a prefeitura não faz o seguinte? Nós precisamos melhorar os postos de saúde, isso é inevitável, ninguém vai defender abandonar a estrutura, porque a estrutura existe, ela tem que ser utilizada. A gente tem funcionários efetivos lá para trabalhar. Só que por que, ao invés da pessoa ter que recorrer a essa solução pagando do próprio bolso, porque para a população de baixa renda, que para mim é o foco dos esforços de educação e saúde da prefeitura, a prefeitura não credencia as clínicas de baixo custo e a pessoa pode ser atendida lá. A única coisa que está mudando é que o fornecedor do serviço não é mais a própria prefeitura, pode ser também um ente privado. Mas quem continua pagando a conta é a prefeitura. Então, isso muda a forma de trabalhar o sistema. Porque agora o cidadão tem opção. Ele vai no posto de saúde e não consegue, ele com certeza vai conseguir ser atendido numa clínica de baixo custo, porque se ela atende, ela recebe. Então, você consegue ter modelos diferentes de atendimento e possibilitando que o cidadão escolha o que mais lhe convém e mais se adequa à rotina que ele tem, à necessidade que ele tem. É nisso que consiste também essa proposta que está no seu plano de governo, que fala em facilitar a abertura de escolas privadas e criação de plano de saúde. Eu acho que gerando, então, mais opções, a pessoa pode ter a oportunidade de ter um melhor atendimento, é isso? Isso também para afetar, inclusive, as pessoas que estão fora da rede pública, né? Então, o que acontece? A Constituição garante, apenas no texto, que saúde e educação é uma função do Estado para todos. Mas todos nós que estamos no dia a dia sabem que isso é impossível. O Estado consegue fornecer isso à população de baixa renda. As pessoas, por exemplo, da classe média para cima, acabam migrando pela própria ineficiência do Estado para planos privados, para escolas privadas e assim por diante. Então, o que acontece? Você precisa também criar um ambiente de negócio favorável, que possa se abrir escolas, você possa trazer novos planos de saúde, abrir novas clínicas, hospitais, laboratórios, para que também para as pessoas que já usam preferencialmente a rede privada, eles tenham opções. Porque o que acontece é que quando você não tem opções, o serviço piora, o custo aumenta, e isso é uma espiral que não acaba. Então, esse é um dos grandes responsáveis, por exemplo, pela péssima qualidade e que não consegue ser resolvida, não importa quantas intervenções são feitas, do transporte coletivo em Cuiabá. Porque você tem só uma opção, e uma opção não é opção nenhuma. Então, a ideia é, efetivamente, em todas as frentes, dar opções ao cidadão. Não só a quem depende exclusivamente da prefeitura para ser atendido, mas também pessoas que usam já a iniciativa privada por preferência, por acesso, por poder aquisitivo, também teriam opções desse outro lado. Uhum. Bom, hoje em dia, atualmente, tem sido muito debatida a questão do corte de secretarias, né? A gente vê que muitos candidatos aí que se colocam nessa disputa à Prefeitura de Cuiabá têm colocado que vão cortar secretarias, que vão cortar cargos. Isso tem criado uma polêmica grande, porque aí muita gente se assusta em quais serviços vão ser cortados, como é que fica a prestação desses serviços, né? Qual que é a sua intenção caso seja eleito?
A intenção também é reduzir secretarias, mas a gente pensa, num primeiro momento, em fazer unificações de estruturas. Uma que talvez seja mais emblemática é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Você tem ela, que é uma secretaria de urbanismo, na sua essência, você tem habitação e regularização fundiária separada, você tem mobilidade urbana, que também é urbanismo separado, você tem obras públicas separadas, tudo isso deveria ser uma secretaria só de infraestrutura ou desenvolvimento urbano. Porque com isso, a primeira coisa que faz, você elimina cargos no topo da estrutura, onde é mais caro, né? Você vai ter um secretário, 2 ou 3 a menos, você tem um segundo secretário, 2 ou 3 a menos, e você consegue ter maior sinergia na secretaria. A ideia com isso é ganhar desempenho na secretaria e integração de esforços. Não é raro em Cuiabá, por exemplo, acontecer, isso acontece muito, né? A Secretaria de Obras Públicas vai lá, faz uma intervenção na determinada via, dali 2 dias vai lá, Águas de Cuiabá, quebra a via para fazer uma adequação da tubulação, e depois a secretaria tem que ir lá de novo fazer a mesma coisa. Então, assim, isso é falta de integração. E quando você está dentro da mesma casa, né, a integração é mais fácil, as pessoas se conversam. Então, a ideia é hoje sair do que a gente tem hoje entre secretarias e órgãos de assessoramento, como, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Município, sair de 20 para algo mais próximo de 10, 9, que a gente consegue juntar muito e melhorar os esforços. E aí, com isso você tem economia, maior eficiência e consegue fazer uma redução que seja racional. Uhum. No seu entendimento, então, seria a junção de pastas, não o corte de pastas, seria isso, não seria a junção de pastas. No seu entendimento, quando o candidato fala assim, nós vamos cortar tudo, tal, estão jogando para a plateia, porque tem como cortar metade do que tem aí hoje, em questão de pastas, de secretarias, de cargos, tal, é jogar para a plateia? O que acontece assim, né? Quando você fala em cortar secretarias, não necessariamente você está falando em cortar serviços, né? Você pode reagrupar de outra forma. Eu achei muito mais simples explicar para as pessoas que esse corte de secretaria, por exemplo, uma das secretarias vão deixar de existir, né? Você não vai ter mais a secretaria, por exemplo, de habitação e regularização fundiária. Isso não quer dizer que a função dessa secretaria vai ser extinta. Ela vai ser absorvida por outra secretaria. Então, assim, falar que vai cortar dá mais impacto. Né? Até no meu plano está escrito reduzir secretarias, porque é isso que vai acontecer na prática. Só que a forma de fazer isso é unificar. Pode ser que para frente a gente descubra que algumas funções que a prefeitura assumiu não devam ser da prefeitura. Mas primeiro você precisa juntar, tocar a máquina durante um tempo, entender como essas secretarias estão funcionando e depois entender se tem coisas que a prefeitura não deveria fazer. Existe um movimento da sociedade, que é um movimento ruim, na minha opinião, em que tudo é obrigação da prefeitura, e não é. Porque quando a sociedade começa a passar todas as obrigações para a prefeitura, ela está pedindo 2 coisas que ela talvez não esteja entendendo de início. Impostos mais altos, porque precisa de mais recursos para abraçar mais coisas, e segundo, geralmente serviços piores do que o que são oferecidos hoje de forma descentralizada na própria sociedade. Então, algumas coisas a gente precisa repensar, mas primeiro a gente tem que unir, trabalhar as secretarias e entender como funciona, e aí efetivamente começar a ver o que precisa ser feito. Uma das coisas que para mim é patente é que, de forma geral, a administração pública é um péssimo executor. Né? Por exemplo, até as próprias prefeituras já deixaram há muito tempo de fazer obras, pelo menos de grande monta, diretamente. Porque você tem que ter um corpo técnico muito grande, muita gente, e esse pessoal acabava ficando ocioso. Então a gente começou a contratar obras para fazer isso de uma forma mais eficiente. Isso passa por praticamente todos os serviços que a prefeitura oferece, pelo menos externamente à população. Então, às vezes, contratar e ser gestor do contrato é melhor porque você ganha eficiência e ganha uma coisa que as pessoas às vezes desconsideram, que é transparência. Um contrato é muito mais transparente para a sociedade e para os órgãos de controle do que a própria condução da prefeitura. Em gestões anteriores, até essa própria gestão, acontece de algumas coisas que acontecem dentro da prefeitura, são a caixa preta. Mas quando tem um contrato, não tem como ser caixa preta, porque o contrato é público, é auditável, qualquer um consegue ver o que está acontecendo. Os órgãos de controle conseguem ir lá. E até por isso, depois que as prefeituras passaram a contratar mais coisas, a gente começou a descobrir mais casos de corrupção, porque não tem como evitar a auditoria do contrato. Então, eu acredito muito na prefeitura ser mais gestor e financiador de serviços do que o próprio executor. O senhor, com a sua experiência aí, em administração, em economia, como que o senhor entende, qual que é o seu posicionamento, caso seja eleito prefeito, com relação aí
digamos, a serviços de prestação de serviços, como vou dar o exemplo agora do serviço de saneamento, né, que é uma concessão em Cuiabá. Para o senhor, a sociedade, o cuiabano, ele ganha mais tendo o serviço dessa forma, com concessão, ou o senhor visa voltar ao poder público esse serviço? Não, de forma nenhuma, né? Assim, só quem não viveu em Cuiabá e não teve a experiência da Sanecap para achar que a gente deveria voltar com ela. Isso é que as pessoas esquecem o seguinte: o que acontece com o poder público no Brasil? Durante muitos anos foi se inchando a máquina e o poder público foi perdendo capacidade de investimento. O que aconteceu com a Sanecap foi o que aconteceu em telecomunicações, foi o que aconteceu em energia elétrica. O poder público perdeu a capacidade de fazer os investimentos que mantêm a ampliação e a própria manutenção do sistema. Então, você, na Sanecap, você não conseguia aumentar o sistema. Então, por exemplo, falta de água em Cuiabá era recorrente, né? A cobertura de esgoto era quase nenhuma, porque a Sanecap não tinha dinheiro, que tinha que ser provido pela prefeitura, né? E antes pelo Estado, quando era a Sanemate, para efetivamente fazer as ampliações. Quando você passa para a concessão, você tem uma capacidade de investir na iniciativa privada que está disciplinado em contrato, que você pode cobrar, você pode ir atrás, você tem de onde tirar isso. Então, isso, apesar de hoje não ser perfeito, está muito longe disso, a gente ainda está em torno, pelos itens da ARSEC, né? A gente está em torno de 60% de coleta de esgoto e 40% de tratamento, então estamos muito longe ainda, mas é muito melhor do que a gente tinha antes. Então, esse contrato precisa ser cumprido, aperfeiçoado, a ARSEC precisa ser mais atuante junto à concessionária, mas é inegável que o trabalho de hoje é muito superior ao trabalho que a Sanecap desenvolvia no final da sua gestão, porque no final das contas ela não tinha dinheiro para fazer o essencial, que é enterrar tubo. Então as pessoas falam assim: não, beleza, mas a manutenção, a gestão do sistema, eu falei, gente, mas isso é uma fração do valor que você tem que colocar no sistema. O problema dos sistemas hoje no Brasil são de investimento de ampliação de rede. Então, esse é um negócio que tem que ser superado e só pode ser superado com investimento privado. Uhum. Essa questão, então, o senhor sendo eleito, teria algum outro serviço da prefeitura que o senhor colocaria em concessão, colocaria em privatização? No programa a gente tem várias ideias de não pegar todo o serviço da prefeitura e repassá-lo toda a iniciativa privada, mas ter algumas soluções, né? Então, por exemplo, a gente tem a ideia de credenciar a rede privada de saúde, para que a população possa usar também, além do posto de saúde próprio, a rede credenciada. Até porque, quando você credencia uma rede que já existe, você ganha automaticamente uma cobertura maior de atendimento sem investir nada. Você não está investindo nem um centavo, você está usando uma estrutura que já existe. Tanto o governo do estado como a própria prefeitura já fizeram isso anos atrás, quando contratualizaram os hospitais filantrópicos. A gente foi lá e falou assim: bom, a gente não consegue construir os hospitais do dia para a noite, então vamos usar os hospitais que já existem. Então é uma questão mais de bom senso do que qualquer outra coisa. E você pode fazer, vamos falar, por exemplo, do problema das creches, que é um problema do Brasil todo, né? O Plano Nacional de Educação previa até ano que vem 50% das crianças em creches, e ninguém vai conseguir cumprir, essa meta já foi para 2024. Então, para fazer isso, a prefeitura não consegue construir todas as unidades necessárias. Então, ela tem que tomar uma abordagem de usar vagas em outros sistemas. Então, por exemplo, em Cuiabá, a prefeitura usa creches conveniadas. Mas a gente tem capacidade de crescer muito mais nesse sentido, de usar mais creches conveniadas. São Paulo, capital, nos últimos 8 anos, cresceu 60% o número de vagas, basicamente através de creches conveniadas. E descobriu nesse processo que as creches conveniadas costumam custar muito menos que a da prefeitura, às vezes até 50% mais barato. Isso sem comprometer o serviço. Então, você consegue ganhar várias frentes e melhorar o serviço tendo opções para o cidadão. Você não vai simplesmente desistir das suas próprias creches, porque você já tem estrutura, elas precisam ser mantidas, mas para crescer rapidamente e melhorar o serviço, dar opção ao cidadão, você precisa contratar coisas alternativamente, ou através do convênio, né, que são as creches conveniadas, ou através até de contratação de vagas na iniciativa privada. Uhum. Continuando esse assunto aí do corte de gastos, candidato, o senhor sendo eleito, de que forma cortaria gastos aí? Tem como cortar gastos em verba para prefeito, para secretários? Como que o senhor coloca esse ponto ou isso? A primeira coisa é que o prefeito e o vice-prefeito têm um valor de verba indenizatória no valor que é hoje, né, R$25 mil para o prefeito e 15 mil para o vice-prefeito, é uma imoralidade.
Porque o que o prefeito está fazendo de gasto pessoal, que depois ele tem que ser reembolsado, que não transita pelo sistema da prefeitura. Se ele viaja, é a prefeitura que compra a passagem, ou deveria ser. Se está feito de outro jeito, é feito de jeito errado. Se ele se hospeda em algum lugar fora de Cuiabá, quem paga deveria ser a prefeitura, porque é assim que funciona em qualquer empresa que funcione de um jeito razoavelmente bom. Então, você precisa efetivamente que, primeiro, não precisa ter esse valor para o prefeito, né? Então, tanto eu como o vice não vamos usar essa verba indenizatória, isso tem que transitar pelos valores da prefeitura, porque é auditável, você consegue controlar, porque hoje, verba indenizatória em Cuiabá, em todos os poderes, é simplesmente salário. Porque se não existe prestação de contas, isso não é verba indenizatória. Não da definição do termo, né? Porque a indenização é, você fez um gasto, eu vou te indenizar. Mas para você ser indenizado, você tem que apresentar uma nota fiscal, um comprovante de gasto. Hoje não é isso que acontece. Nem a Assembleia Legislativa, nem a Câmara de Vereadores, nem a Prefeitura é obrigada a comprovar a verba indenizatória. Então, basicamente, isso é um aumento de salário camuflado. Então, isso é imoralidade, isso tem que ser automaticamente retirado. No caso dos secretários, eu não posso proibi-los de usar, mas a gente pode encaminhar uma lei que tire isso também obrigatoriamente dos secretários. Eu não sou contra a verba indenizatória. Eu acho que às vezes ela precisa existir porque tem uma outra despesa e você tem que ser reembolsado porque pagar para trabalhar também não é razoável. Mas a questão é que não pode ser do jeito que é hoje, em que não existe prestação de contas. E outra coisa, né? Você precisa ter limites para esses gastos. Então, por exemplo, você vai se hospedar num hotel, digamos que por qualquer razão você pagou do seu bolso. Tem que ter um limite. Eu não vou pagar qualquer hotel, eu não vou pagar uma cobertura. Eu vou pagar, se o limite para aquela cidade é 200, 300 reais, é nesse hotel que você vai se hospedar. Ah, eu quero ficar de 500, esse problema é seu, eu vou pagar só 300. É assim que funciona numa empresa bem administrada. E não existe motivo nenhum para a prefeitura não funcionar assim. Então, esse é um dos pequenos exemplos. E aí você tem vários outros, né? A prefeitura compra muito mal, principalmente medicamentos, que compra de forma atabalhoada, sempre com emergência, sempre com urgência, e acaba pagando preços maiores. Então, você tem várias coisas na prefeitura que você consegue economizar tendo o uso mais racional dos recursos. Uhum. Bom, então você está colocando que ela não seria, a verba não pode ser demonizada, tem que ser controlada, é isso. Sim, então não é simplesmente porque a verba existe que ela não deve ser usada, ela deve ser usada com parcimônia e com controle. Uhum. O senhor o Novo tem chapa pura aí, né? E essa questão de não ter tido coligação aí com outros partidos, né? Se o senhor for eleito, como que seria esse relacionamento com os vereadores? O senhor acredita que teria dificuldade em formar base, em aprovar projetos? A dificuldade, acredito que sim, mas muito menos do que é imaginado pela maioria das pessoas. O que acontece? Quem dá o tom do relacionamento entre o executivo e o legislativo costuma ser o próprio executivo. Porque a forma como ele conduz essa interação acaba mostrando e dando sinais de como vai ser isso ao longo do tempo. Se você já começa tentando formar uma base, a base de compra de cargos, emendas parlamentares, atendimento preferencial a bairros, furar fila em serviços essenciais, que acontece também com muita frequência. Então, se você prostitui a relação desde o começo, não tem como ela ser diferente ao longo de todo o mandato. O que você tem que fazer desde o começo é pôr bem claro para a Câmara que vai ser uma base de negociação republicana de propostas, que você vai entrar em consensos, vamos discutir projetos, vamos ceder em algumas coisas para ganhar em outras, mas cedendo nos interesses, nos artigos e não em verbas, até porque o Novo não aceita indicação política. Então, se alguém acha que a gente vai fazer isso, tem que repensar, porque isso não vai acontecer. É óbvio que dessa forma é muito mais difícil de fazer. E a gente vai perder algumas frentes, alguns projetos que a gente gostaria muito de ganhar. Mas construir a política que a gente quer, a política que a gente entende que é necessária para o Brasil, é difícil mesmo. Geralmente as coisas da vida que valem a pena são muito difíceis. Às vezes são até simples, mas são muito trabalhosas. Então a gente acredita que se você der o tom logo do começo, você consegue ter melhor penetração. Até porque um prefeito com mais de 50% tem um tremendo capital político para a população, pelo menos nos primeiros 100 dias. Ele consegue usar isso para passar projetos logo no começo do mandato. E você vai ter também uma renovação de nomes na Câmara, como já vem ocorrendo. E muitos desses novos nomes que estão entrando, apesar de nem todos terem novas ideias, o que seria o ideal, você tem gente que não está viciada no sistema. E a gente tem visto isso na Câmara Federal com os deputados federais do Novo, que hoje são consultados com frequência, principalmente por deputados de primeiro mandato, e agora até por alguns mais antigos, de como vão votar, de por que vão votar, qual é o posicionamento, porque sabe que a bancada do Novo tem um posicionamento técnico, tem uma equipe completa,
e ainda gasta muito menos do que os demais, mas tem pessoal trabalhando em todas as frentes da Câmara. Então, a gente consegue fazer de um jeito diferente, mas dá mais trabalho. Não tendo indicação política, como seria a escolha aí dos assessores, dos comissionados? Porque também não tem como cortar comissionados em geral, né? São cargos de confiança que acaba aí a gestão precisando, né? Existe uma ideia de que Cuiabá tem uma quantidade de comissionados absurda, né? E na verdade não é. Se você for olhar efetivamente os comissionados, Cuiabá tem em torno ali de 700 a 800 comissionados. A gente está falando de 3,5% a 4% da estrutura total. Então não é tanta gente assim. Mas a questão é que você precisa prover esses cargos de forma técnica. Então, qual que é a ideia? Começando pelo secretariado, a gente quer fazer um processo seletivo para provimento desses cargos, né? Tanto aí também que seja aberto aos próprios servidores. Né? Você tem servidores muito capazes nas próprias secretarias, que às vezes são encostados por gestões porque discordam ou porque não querem fazer algo que não deveria, que não é correto, ele fica encostado lá carimbando alguma coisa para não incomodar ninguém. Ele não pode ser demitido, então ele é encostado. Essas pessoas têm que estar disponíveis também para participar, porque os cargos importantes na prefeitura, esses cargos da estrutura, eles são muito essenciais para efetivamente conseguir implementar políticas públicas que funcionem. Então, você precisa de gente técnica e capaz nesses lugares. Então, a ideia é fazer processo seletivo não só para secretariado, mas também para cargos de chefia mais baixos. A gente vai ver até onde a gente consegue descer, porque é um processo longo, mas a gente quer efetivamente renovar todos esses cargos e ter pessoas capacitadas exercendo. Uhum. O senhor falou agora porque existe uma ideia de que tem um número de comissionados absurdo. O senhor acha que essa colocação aí dos comissionados, o fato de ter comissionados, o senhor acha que tem sido demonizada essa questão? Eles são necessários para o serviço público? Eu acredito que são necessários. A gente precisa ter alguma flexibilidade na estrutura para trazer gente de fora, para oxigenar o sistema. O que você não pode é ter, como em alguns lugares, que você tem 10, 20% de comissionados, porque você descaracteriza completamente o serviço público, que tem uma particularidade da questão da estabilidade, da questão de você ter gente concursada. Então, você não pode efetivamente simplesmente transformar tudo em comissionado, que acontece em alguns lugares. E também não pode ter tanta gente na estrutura comissionada, porque você incha a máquina com muita gente mandando e pouca gente trabalhando. Então, isso também não faz sentido nenhum. Então, você precisa ter algo mais enxuto. Cuiabá não tem um número muito exagerado. Acho que o número está mais ou menos dentro do que seja o ideal. A gente precisa olhar com algum cuidado, ver todos do detalhe, né? Porque ainda assim são quase 800 cargos, tem que olhar mesmo se são necessários ou não, se não dá para juntar e a gente ter só uma pessoa cuidando de mais pessoas, supervisionando mais pessoas, então dá para olhar ainda por dentro. Mas o número em si, visto de forma crua de fora, ele não é um número exagerado. Então, assim, os comissionados na prefeitura não são o maior problema hoje. A gente precisa olhar, mas, na minha opinião, é um problema marginal. Uhum, entendo. Pode ser aí otimizado, o senhor está colocando, sim, né? A situação pode ser otimizada, né? Na prefeitura, tudo pode ser otimizado. Bom, a gente está, para a gente poder concluir aqui, a gente está chegando no nosso tempo final, a gente está numa reta final aí dessa eleição, né, dessa eleição, e parece que Cuiabá pode ter aí um segundo turno, tem essa possibilidade, né? Em caso de segundo turno, o Novo, porque atualmente, nessas últimas pesquisas, o Novo não está liderando intenções de voto, né? O Novo iria apoiar algum candidato? Tem simpatia por algum desses candidatos que esteja liderando? Essa é uma decisão muito mais do partido do que minha, né? Até porque é uma decisão de alinhamento do partido. Eu acredito que, no momento, olhando do jeito que as coisas estão desenhadas, o Novo não apoiaria ninguém, né? Liberaria sua base para votar cada um de acordo com a sua consciência, mas institucionalmente não. Porque é o mesmo motivo por que a gente não faz coligação, né? Não que a gente seja proibido, mas quando a gente começa a discutir os detalhes, então, assim, a primeira coisa é, você vai abrir mão do fundo partidário e do fundo eleitoral como instituição? Não tem como. Então, assim, a conversa não consegue avançar, porque esse é um princípio muito anterior para o Novo. Você vai abrir mão de 50% das regalias, aí de 50% de verba de gabinete, vai reduzir o número de assessores, né, no caso dos vereadores, você vai fazer isso? Não tem como. Então, fica difícil, porque a gente não consegue alinhar princípios que para a gente são muito fundamentais. Então, vai ser muito difícil que a gente faça algum tipo de
apoio no segundo turno, porque a gente simplesmente vai estar na mesma situação que a gente está hoje, concorrendo porque a gente não vê ninguém que tenha a proposta que a gente acredita. Uhum. Bom, mas o Novo ele ainda é um partido que está sendo conhecido pela população, né? O senhor, como eu disse antes, participou de uma candidatura aí a deputado federal, está hoje como candidato a prefeito. Essa participação, estar trazendo essas propostas, é uma forma de cristalizar. Você acha que o Novo ganha, estão participando desse processo eleitoral, cristalizando aí a sua imagem? Eu acho que ele ganha tremendamente como partido, não necessariamente com a minha imagem, porque pode ser que, e o que provavelmente vai acontecer, que o próximo candidato não seja eu, mas seja um outro representante do Novo. Mas o que ganha é que, por exemplo, eu já devo estar quase na entrevista de número 40. Então, olha o alcance que a gente conseguiu de falar das ideias do Novo, né? Falar durante 40 vezes em diversos veículos de mídia, rádio, TV, sites. Então, isso dá um alcance para as ideias do partido, que é um dos nossos grandes desafios, né? Ser um partido pequeno, um partido recém-criado, demora para a gente conseguir alcançar as pessoas. Mas hoje, por exemplo, o nosso exemplo de abrir mão de fundos está começando a contaminar algumas pessoas de outros partidos individualmente. Você já vê alguns candidatos a vereador de outros partidos falando nisso, né? Você vê candidatos a prefeito em outras cidades falando a mesma coisa que a gente. Então, essa é a intenção, né? Você vai promovendo o debate, vai trazendo as ideias, a população vai entendendo que essas ideias são boas, e isso vai contaminando os demais partidos. A nossa esperança era muito mais estar discutindo coisas muito mais profundas do que ficar discutindo com a gente uma coisa que é óbvia, que é não usar dinheiro público para campanha. Mas a plataforma que o Novo ganha com essa eleição, independente do resultado final, é tremenda, porque ele vai ser cada vez mais conhecido e cada vez mais a gente tem chance de convencer as pessoas, de agregar esforços, de eleger representantes e de começar a mostrar em Cuiabá, o que a gente mostra em outras cidades, que é possível fazer uma política diferente. A Janaína Lima, em São Paulo, que é a nossa vereadora, sozinha vai economizar quase 5 milhões de reais no mandato dela, só fazendo os cortes que a gente vai fazer aqui em Cuiabá, os nossos candidatos a vereador, e ela simplesmente conseguiu destinar todo esse valor para a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo. Então dá para fazer de outro jeito, e o que a gente vem provando é isso ao longo do Brasil. Bom, candidato, quero agradecer a sua participação, deixar o espaço aberto para suas considerações finais, a sua mensagem aos eleitores e alguma outra colocação que a gente não tenha conversado a respeito aqui. Márcia, muito obrigado pelo convite, né? Estou sempre aberto. Cada vez que a gente pode falar sobre as ideias do Novo, é mais pessoas que a gente tem capacidade de alcançar. Eu quero falar com você que está nos assistindo. Avalie as ideias do Novo. Eu sei que muitos de vocês estão desacreditados da política, né? A gente já foi enganado várias vezes, mas esse é um partido de verdade. Veja o que a gente está fazendo em várias legislaturas ao longo do Brasil, em cidades, né, em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas, na própria Câmara Federal e no governo lá de Minas Gerais. Então, a gente está entregando o que a gente está mostrando. Então, dê uma chance ao Novo. Né? Se você acredita que a Prefeitura tem que se concentrar nas coisas essenciais e parar de atrapalhar, me siga nas redes sociais, @pauloagamendo. Olhe os nossos candidatos a vereador, candidatos.novo.org.br, que vão usar só 4 dos 15 assessores permitidos. Vejam o Feliciano Azuaga, nosso candidato ao Senado número 300, um doutor em economia, funcionário da Unemate. Nos sigam nas redes sociais, né? Acompanhem, divulguem. A gente pode mudar Cuiabá. Mas se a gente ficar sempre votando no menos pior, a gente vai continuar simplesmente tendo pessoas ruins na prefeitura e é 4 anos amargando essa decisão. Então, pensem bem, dia 15, vote 30, contem com o Novo conta com vocês. Tá certo, obrigada, candidato. Bom, pessoal, eu vou agradecer ao pessoal que acompanhou nossa live, nossa entrevista. Essa entrevista vai ficar disponibilizada no YouTube do Conexão Poder e as pessoas podem enviar, né, seus familiares, seus amigos, para saber as propostas do Novo. Né? Obrigada, candidato. Até a próxima. A gente continua acompanhando aqui essa disputa eleitoral. Até mais. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E